Empreendedorismo de palco. Tá cheio de sacerdote por aí prometendo o céu, mas afinal de contas, como é que é empreender no Brasil, hein? Posso entrar? Bem-vindos ao Café Brasil. Esse aqui é o ambiente que eu uso para fazer minhas loucuras. Eu quis criar um ninho para mim, né? E o ninho é isso aqui, ó. Rodeado de livros, rodeado de quadros. Cada coisa que está aqui tem uma história, né? São objetos e são coisas que eu usei ao longo da vida aí para produzir as minhas histórias todas. Eu gosto de me rodear disso porque aqui estão minhas referências todas, né? E aí montei meu cockpit, vem aqui ver, que é um lugar que eu preparei para mim, focado em produzir altas produções. Então, a forma como eu encontrei foi criar alguma coisa assim, que me deixasse o tempo inteiro antenado. Então, se eu estiver aqui sentado trabalhando nos meus e-mails, eu estou conectado no YouTube, eu estou conectado no Facebook, no Twitter, eu tenho ali a minha produção com PowerPoints, tem todas as fontes que eu estou conectado aqui. Numa delas vai estar rodando ali TVs de notícias e tudo mais. E eu vou aproveitando durante o dia, conforme eu vou entrando essas notícias, eu aproveito essas coisas e transformo em material para conteúdo, transformo em posts no Facebook, e aqui eu vou conectado com o mundo, né? E aqui eu produzo a base do meu negócio, que são os textos. Toda semana tem um artigo, e toda semana eu vou escrever um podcast, e assim vou produzindo a partir daqui. Desse momento aqui sai então a segunda fase, que é a parte industrial da coisa, onde eu vou transformar o que foi feito aqui no objeto que vai ser transmitido. Então, daqui sai a decisão de se eu vou fazer um vídeo, se eu vou fazer um podcast, e que eu vou gravar no meu esquema, na minha pequena indústria que vocês vão conhecer agora. Um livro do Luiz Fernando Veríssimo, né, intitulado O Mundo é Bárbaro, em que uma das histórias, o Veríssimo faz essa relação de que a preguiça foi a mãe da evolução da humanidade. O homem queria comer algo mais da hora, uma caça mais da hora, mas era mó foda tretar com a caça, né, matar a caça no braço. Então a gente foi desenvolvendo umas arminhas, né, umas lanças, aí umas paradas. Só dar um take aqui, ó. Esse aqui é o Everest. Esse aqui é um dos momentos chaves. Aqui em 2001 eu fiz uma viagem até o campo base do Everest, que foi um momento de decisão de quebrar a monotonia, quebrar aquilo que eu vinha fazendo de um jeito que fosse agressivo. E o jeito agressivo foi lançar um desafio que era totalmente fora de tudo aquilo que eu estava acostumado a fazer. O executivo deixa sua gravata, deixa seu paletó e parte para fazer um desafio, que foi uma viagem transformadora. Quando eu voltei, minha cabeça estava feita e eu parti para essas coisas aqui, ó. Há um ano e pouquinho atrás, eu decidi que eu devia tornar mais confortável o desafio de produzir o material e resolvi investir criando um estúdio. Então isso aqui é um estúdio profissional, um estúdio trabalhado para evitar barulhos lá de fora. Lá fora passa avião, tudo. Eu fiz um estúdio blindado e montei uma estrutura toda aqui que tem dois eixos, né? Esse eixo que vocês estão olhando aqui é o eixo de produção de vídeo. Então aqui eu sento, faço toda a parte de produção de vídeo, a edição dos meus vídeos de treinamento, os videocasts que eu coloco no ar. E esse outro eixo aqui, vem pegar daqui, ó, é o eixo do podcast. Então aqui está a parte da edição dos podcasts, e lá dentro eu vou sentar, e é uma salinha selada, onde eu vou fazer lá de dentro toda a locução, e aqui fora vai ser feita toda a parte de edição. A intenção desse lugar aqui era criar um ambiente onde eu tivesse independência, não só criativa, mas independência de produção. Então aqui eu não dependo de câmera, não dependo de iluminador, não dependo de nada. Eu entro aqui a hora que eu quiser e produzo o material que eu quiser de forma independente. Quer dizer, eu consigo sentar aqui agora, produzir um vídeo, fazer a edição do vídeo, botar o vídeo no ar em questão de horas, né? O tempo que eu levo para preparar esse material todo, sem depender de uma estrutura que até pouco tempo atrás me obrigava a pegar meu carro, ir até um estúdio e depender da agenda do estúdio para poder produzir. Então aqui, o foco aqui, levar ao extremo esse conceito da minha independência. Se eu conseguir criar o meu público, a minha audiência proprietária, se eu conseguir criar um canal de distribuição que é só meu, faltava criar uma estrutura de produção que também fosse só minha e que eu tivesse condições de lidar com isso aqui praticamente sozinho, né? Evidentemente que não sou só eu,
mas o que eu tenho aqui são alguns agregados que são sempre fornecedores que, conforme a necessidade ou o tamanho do projeto, é que eu vou chamá-los. Mas no dia a dia, aqui funciona a fabriquinha de produção do Café Brasil. Quando a gente olha o seu trabalho, a gente normalmente vê uma imagem que significa alguma coisa e que pode ser muita coisa ao mesmo tempo. Como é que é o processo? O que é a narrativa dentro da sua imagem, né? Como é que é a narrativa na fotografia conceitual? Então, nesse caso, quando eu quero contar uma história, penso no conceito primeiro, para depois pensar como ela vai ser visualmente criada. E eu quero que ela carregue sozinha o conceito. Então, aqui tem outro exemplo dessa soma a economia antiga com a economia nova. Eu tô com um negócio antigo na minha mão aqui, que é um livro de papel, essa coisa que dizem alguns que está indo para desaparecer, mas que ainda é um produto que é uma coisa inigualável. Quer dizer, para quem tem a minha geração, pegar na mão um produto como esse aqui, abraçar e dizer, cara, é meu, há uma sensação fantástica. Isso aqui eu não consigo fazer num e-book. O e-book tem todo tipo de vantagem em cima do livro, mas não tem essa aqui, ó. Papel, cara, que delícia. Isso aqui é muito bom. E faz parte da história você, num determinado momento, para criar o seu nome, para fazer o teu brand e tudo mais, lançar um livro. Então, eu já tenho 8 livros lançados. O primeiro que eu lancei comercialmente foi o meu Everest em 2002, 2003. E de lá pra cá eu venho lançando um atrás do outro e tomei uma decisão há um tempo atrás e também fazer de forma independente. Então, o meu livro mais recente é esse aqui, o Café Brasil 10 anos, onde eu conto a história de 10 anos de podcast no Brasil. No ano em que as pessoas ainda se perguntam o que é um podcast, eu estou completando 10 anos que eu faço podcast. Bom, essa discussão é meio complexa, porque ela depende de um monte de informações que nós não temos. Ah, que ótimo. Tchau, gente. Obrigado. Não, calma. Mas não é porque a gente não tem, é que a gente não possa pensar sobre elas, entendeu? A gente pode colocar na mesa algumas peças, algumas coisas que a gente sabe e a gente pode conjecturar a respeito. E aqui eu conto a história e reproduzo aqui um pouquinho do conteúdo de cada um dos 500 programas que foram gravados nesses primeiros 10 anos, né? Isso aqui é muito legal, é como um elemento de prestígio, um elemento de impacto, como um elemento que você pode entregar para um cliente. Quer dizer, isso aqui é um brinde, é um belo brinde, mas do ponto de vista de processo de comunicação, o livro não está funcionando muito bem. Né? Tem um momento do processo do livro, que é o processo de distribuição, que ainda não sofreu a mesma chacoalhada que o processo de produção sofreu. Né? Se antigamente produzir um livro era complicado, hoje em dia é a coisa mais fácil do mundo. Bolar um livro, bolar uma capa, mandar imprimir, ter na mão esse objeto aqui é a coisa mais simples do mundo. Fazer esse objeto chegar até o público é a coisa mais complicada do mundo, porque ainda é um modelo ultrapassado, é um modelo caro, é um modelo absolutamente ineficiente, onde ainda não caiu a bomba que caiu nas outras áreas. Quer dizer, o e-book não veio a substituir o livro em papel. Isso pode ser que venha a acontecer, mas é um desafio que ainda vai andar com o tempo. E o mais interessante é você ver que nesse momento no Brasil, o grande sucesso editorial são livros que estão sendo lançados pelos youtubers, né? Onde há uma inversão do processo. Antigamente, para ter fama e sucesso, eu ia fazer um livro. E hoje em dia as editoras vão atrás do pessoal que já tem sua audiência própria, né? A sua audiência proprietária, para que eles lancem um livro e houve uma inversão do processo. Então o livro que antigamente era a maneira de eu me projetar ao mercado, hoje o livro é uma maneira de você fazer dinheiro ou comprovar que você tem sucesso, né? Quer dizer, primeiro o sucesso, depois o livro. É uma inversão que antigamente era primeiro o livro e depois o sucesso. Se a gente for pensar, por exemplo, nomes que tocaram no Lollapalooza lá fora, porque o Lollapalooza hoje é uma grande franquia, né? Uhum. Você tem Chicago, Berlim, América Latina, Paris teve a primeira edição e por aí vai. Então, muitos contratos são fechados para que a banda toque em vários Lollapalooza. Se a gente for pensar em bandas que tocaram recentemente, por exemplo, Blink-182, que poderia ser um headliner, nunca veio para o Brasil, ia ter uma comoção gigantesca.
E eu acho que esse movimento de você ter os livros dos youtubers também faz parte, são ondas, né? Até pouco tempo atrás, livros mais vendidos no Brasil eram livros de colorir. Aí você vai olhar que ele fala, cara, o que é isso? Voltamos pro jardim da infância, né? Não, são momentos de ciclo que passam e nada mais natural que alguém que tenha muita audiência lance o seu livro, e o livro tem que ser um livro para a audiência que já existe. Quer dizer, eu não posso esperar que a Kéfera escreva um livro de alta literatura. Ela não vai fazer isso. Ela vai tentar traduzir no livro aquele seu universo do seu blog. E ela assumiu o que ela faz, né? Eu faço entretenimento. As pessoas têm que entrar em contato comigo para relaxar. Logo, o livro dela vai ser também um livro para esse tipo de coisa. Que é legal, cara. Qualquer livro que atrai a pessoa para pegar na mão, para sentir, de repente a pessoa é mordida pela mosquinha e começa a curtir o livro. E não importa se seja um livro de autoajuda, que é um livro de poucas páginas, texto grande, muitas ilustrações e muito fácil de ler, não interessa. Se a pessoa está lendo, já é um bom caminho, né? O que tem que acontecer, e aí de novo é o problema onde eu foco a minha bateria, não é na Kéfera que está produzindo o livro, não é no livro que está sendo produzido, é em alguém que está tomando a decisão de que os espaços nas livrarias vão ser ocupados única e exclusivamente pelos youtubers. Então eu chego lá, deixa eu ver o que tem de livro, só tem o livro do youtuber. Cadê os outros livros de literatura legais? Estão em segundo plano, estão lá embaixo na prateleira e ficam caídos em segundo plano e vão estar lá perdidos. Só quem tiver a fim de procurar é que vai conseguir achar. Então, de novo, é aquela mesma coisa que eu falei há um tempo atrás sobre a questão das músicas de baixaria na televisão. Alguém está decidindo o que é que você vai ler, né? E eu discuto se essa pessoa está interessada em quê. Ela está interessada em que você cresça e passar para você conteúdo, ou está interessada em vender muito? Para mim está muito claro, é fazer muito dinheiro. Por isso eu vou convidar as pessoas que têm grande audiência para que façam os seus livros, e o que está dentro do livro, cara, não tem a menor importância. Se tem conteúdo ou não tem, isso não interessa. Vai fazer um grande barulho, e é assim que o mercado funciona, e sempre foi assim. O que nós temos que fazer é tentar encontrar caminhos para que as coisas legais sejam encontradas e apreciadas. E acho que foi aí que eu baseei o meu trabalho. Eu, na verdade, me considero até que meio que além de um editor que pega fragmentos de coisas, junta e oferece às pessoas, eu sou um consultor, né? Que eu olho as coisas que existem, puxo coisas legais e apresento para as pessoas. Ó, dá uma olhada nisso aqui. Se você gostou, cara, vai atrás. E eu acho que isso é um trabalho fundamental que existe para você fazer com que as pessoas escapem dessa onda de marketing, onde o que interessa é vender muito e o conteúdo que está lá dentro está em segundo plano.